Agosto, será que ainda dá tempo de passar em medicina? Será que o ano já está perdido? Ou será que tem alguma coisa que você pode fazer? E aqui eu vou trazer alguns exemplos práticos de como estudar para passar em medicina mesmo estando em agosto. E aqui eu vou mostrar alguns exemplos de alunos que foram da minha turma de agosto e que foram aprovados. Aqui o Maicon foi aprovado em medicina na Unimontes, a Jennifer foi aprovada em medicina na UFBA, na Universidade Federal da Bahia. Aqui a gente tem a Suelen, que foi aprovada em medicina na UFAM, e o Lucas, que foi aprovado em medicina na UFMG, e ele tinha certeza de que não conseguiria passar. Então, o primeiro ponto é o seguinte, ninguém começa do absoluto zero. Então, às vezes a pessoa fala, meu Deus, eu tô começando do zero porque eu não estudei bem no primeiro semestre, porque eu tô há 10 anos fora do estudo do Enem, mas alguma coisa você tem ali de bagagem. Então, se você tem uma boa habilidade de leitura, o Enem já aproveita isso. Se você fez antes nutrição, enfermagem, engenharia, tem alguns conhecimentos que de alguma forma você consegue aproveitar. Você provavelmente já estudou em algum outro momento. Quem tem uma outra faculdade também não sai do zero. Então, é muito comum a pessoa falar, nossa, eu tô do zero, mas ela já às vezes já começou uma outra faculdade ou ela já trabalhou em alguma outra coisa, então a gente tem que aproveitar isso. E aí eu vou falar um ponto bem realista, né? Olha, não vai ser fácil, não existe fórmula mágica, o tempo não tá a seu favor e a gente precisa de mudar alguns padrões, porque se você até esse momento não começou a estudar, a gente tem que fazer algumas coisas diferentes além de apenas o conteúdo. Porém, eu sei que é possível, eu já vi, esse postei 4, mas já vi muito mais do que 4 alunos que começaram em agosto e que foram aprovados. E aí, para isso, eu coloquei 5 passos importantes, mas pensando o seguinte, a gente não tem o tempo a favor, mas a gente pode sair na frente com outras coisas. A maioria das pessoas está estudando desde fevereiro ou desde março ali, né, esperou o carnaval, algumas outras coisas, mas quase ninguém tem qualidade de estudo e quase ninguém tem estratégia. Então a maioria das pessoas está estudando igual todo mundo, aí estuda, faz as questões do capítulo e depois esquece aquilo ali. Muita gente estuda muito, mas depois de um mês já esqueceu o conteúdo. Muita gente tem muitas aulas, mas não consegue assistir, acaba procrastinando muito. Então, se a gente fala assim, poxa, o tempo não tá a meu favor, mas eu vou usar estratégia, qualidade do estudo e o principal, eu vou saber priorizar, eu sei que a gente já tá na frente em outros aspectos. Então, como eu não tô aqui falando de fórmula mágica, eu colocaria algumas recomendações. A gente já não teve muitos meses para trás, então a gente vai ter qualidade, mas a gente precisa de ter tempo daqui para frente. Um tempo ideal de estudos, até quando a gente olha a cartilha dos aprovados, eu pensaria de 7 a 9 horas de estudos. Então, talvez a pessoa vai estudar ali de 7 da manhã até meio-dia e depois de 2 até umas 5, né? Geralmente é um bom tempo de estudos. Ou, às vezes, ela não consegue começar tão cedo, ela estuda ali de 9 a meio-dia e depois estuda de 2 às 18, pode ser um tempo bom de estudos também. A gente precisa de ter tempo de estudo agora, a gente precisa de ter um cuidado redobrado com alguns pontos que fazem diferença, então com rede social, com a questão do sono, então ter um sono de qualidade, na hora que você está estudando, não ficar estudando e mexendo no celular, ter um cuidado extra quando você for fazer prova com a questão do foco ali, dormir bem, fazer atividade física, ter um bom ciclo de claro e escuro, ritmo circadiano, são fatores que afetam a qualidade do estudo e principalmente escolher bem os professores e materiais. Então, se você vai estudar presencial, então é um ponto, né? Consideraria, principalmente se você tem um bom curso em presencial, se você não gasta muito tempo de deslocamento. E se for estudar online, ter ali os professores que mais você consegue se adaptar bem e também professores que tenham aulas que não sejam tão longas, que foquem ali nos pontos mais importantes e que se você tiver dúvida, você consegue fazer esse aprofundamento. E aí, pensando nisso, pensando na rotina do Lucas, da Suelen, da Jennifer, do Maicon, eu fiz 5 passos que são importantes para quem vai começar os estudos agora ou para quem não estudou tão bem, vai começar a estudar com qualidade agora ou para quem vai de fato retomar os estudos, está saindo aí praticamente do zero. O primeiro é o seguinte, e eu não faria essa recomendação se a gente estivesse em fevereiro, é fazer várias provas antigas e simulados para que você tenha ali uma base de priorização, que é um dos passos aqui também. Então, lá em fevereiro, eu nem recomendo começar com simulados. A gente tem outras coisas para começar quando a gente tem tempo. Agora não, agora a gente precisa de focar na coisa certa, do jeito certo. Então, eu começaria fazendo algumas provas antigas. Pegaria de 2024, de 2023, 2022, pegaria o Enem tradicional e o Enem PPL. E aí, a partir desses resultados, você já vai ter quantos acertos você tem em linguagens, quantos acertos você tem em matemática, quantos acertos tem em naturezas e
em ciências humanas. Neste momento, eu não acho que é importante fazer o simulado, realmente assim, a prova completa. Você pode fazer em um dia linguagem, em um dia matemática, dar o intervalo, não precisa fazer tudo de uma vez, pra gente ver ali como você está dominando e quais são os pontos mais ou menos importantes para você. Eu faria umas 2, 3 provas já de cara pra gente ter essa base de comparação e pensar no seu melhor cronograma a partir de agora. Aí eu pegaria também os temas que mais caem. Eles já estarão contemplados ali, mas eu pegaria os temas que mais caem pra gente começar nesse momento. Eu não daria essa recomendação em fevereiro. Eu começaria pela base da base da base. Mas agora a gente precisa pegar os temas que mais caem e a partir disso selecionar o que você precisa da base para entender aquilo ali. Eu vou deixar nesse vídeo o link de uma planilha que tem os temas que mais caem de cada uma das áreas. Isso já vai te dar uma direção. Então, em um caderno você vai ter o seu número de acerto em cada uma das áreas. É importante ter uma correção de redação também, como você está em redação, e vai ter na planilha os temas que mais caem para começar os seus estudos. O terceiro ponto é entender que redação e matemática tem um peso muito grande. Redação, primeiro, né, que a gente tem ali 1000 pontos, você pode alcançar mais de 900, né, muita gente consegue alcançar também. E matemática, a gente tem 45 questões de matemática, enquanto a gente tem 15 questões de biologia, 15 questões de química. Matemática tem uma TRI, geralmente a maior TRI entre as 4 áreas, de longe a maior TRI, então você consegue chegar ali nos 900 mais, nas outras áreas a gente não consegue chegar nos 900 mais, ainda que você acerte as 45 questões da prova. E como a maioria das universidades para medicina tem peso 1 para tudo, matemática acaba tendo um peso maior quando a gente pensa em termos de aprovação em medicina e uma maior média simples. Algumas universidades têm peso maior para ciências da natureza, então a UFRJ tem, a UFOP tem, a UFES tem também, do Espírito Santo. Aí, nestes casos, a gente pode balancear um pouquinho matemática e naturezas. Mas se tiver que começar, nossa, eu não sei por onde começar. Eu já começaria fazendo os simulados, olhando as provas antigas, principalmente as mais recentes, olhando os temas que mais caem e estudando bem matemática e redação. Aí você vai levar ali umas 2 semanas para colocar um ritmo de estudos, conseguir alcançar as suas horas de estudo, aí você vai colocando as outras áreas. O quarto passo que eu colocaria é ter os materiais certos. Por exemplo, os meus alunos, eles têm os flashcards da FADA. São os flashcards dos temas que mais caem. Inclusive, se você que tiver interesse nesses materiais, você pode mandar um direct lá no Instagram, no @SabrinaOliveiraBH. Ou vou colocar um link aqui também desses materiais. E aí, a partir desses flashcards, você consegue fazer a revisão dos temas que mais caem de todas as áreas. Além disso, a gente também tem uma apostila, que é uma apostila que tem os resumos, né, a gente chama de CADs, de todos os conteúdos de natureza. Também seria um bom material, porque agora você precisa de materiais mais assertivos naquilo que é mais importante e não aulas muito longas. Você precisa de entender o principal de cada um dos temas e não um super aprofundamento de tudo. E o último passo, que pouca gente se dá conta, é que muitas vezes a maior oportunidade ela não está ali no Enem e Sisu. Então, se a gente conseguir pensar em outras provas, o Maicon, por exemplo, ele foi aprovado na Unimontes, que era um vestibular novo. Então, vestibulares novos, vestibulares que têm menor concorrência, tudo isso aumenta muito a sua chance. A gente tem agora novos vestibulares, como a UFG, a Unifal, o vestibular seriado da UFMG, ou seja, ninguém está se preparando para essas provas. Então, a pessoa ela vai ser pega de surpresa como você. Se você consegue começar se preparando não só para o Enem, mas pensando em outras provas, essas são boas provas que inclusive surgiram recentemente, né, foram aprovadas recentemente, você consegue aumentar muito sua chance de aprovação. A Unimontes, por exemplo, ela divulgou em setembro a prova que começaria em dezembro. Então, quem fez essa prova e teve uma boa preparação, teve muita vantagem. Mais vantagem do que quem estava se preparando há muito tempo, né, e estava apenas nessas provas mais tradicionais. Então, saber de novas provas, tem a prova da UERJ, que é muito boa, não só de novas provas, mas outras oportunidades, você consegue aumentar sua chance de aprovação. No SISU 2025, a gente teve 5.500 vagas para medicina pelo SISU e mais de 3.200 vagas fora do SISU, fora do Enem e SISU. Então, com isso, a gente consegue aumentar sua chance de aprovação, mesmo não tendo tempo a seu favor. E aí, por último, eu quero trazer uma reflexão, porque eu sei que o seu medo é o seguinte: nossa, e se eu começar a estudar e não passar? Nossa, e se eu estudar em vão este ano? E aí tem um ponto importante, você começando a estudar agora, estudando com qualidade, utilizando esses passos que eu te falei, utilizando essa planilha dos temas que mais caem, a gente tem 2 opções. A primeira é você passar, como o Maicon, como a Suelen, como a Jennifer, como o Lucas, e excelente, aí você vai vir aqui me dar notícias. Mas a outra opção, nossa, e se eu não passar? Bom, se você não começar a estudar agora, sua maior chance realmente é de não passar,
né? Então, sua chance de não passar já é grande. Se você começar a estudar, a gente vai diminuir essa chance. Se você estudar com estratégia, menor ainda a sua chance de não passar. E aí tem um outro ponto importante, que tem um pesquisador chamado Ken Ben, ele era da Universidade de Nova York, e ele estudava os estudantes de maiores notas e os de notas medianas. E ele viu o seguinte, que os estudantes de maiores notas, eles se preocupavam em aprender. E os estudantes de notas medianas se preocupavam em passar. Então, se você começar agora com foco em aprender, com foco nas estratégias certas, nos temas mais importantes, aprendendo cada um desses pontos, você tem mais chance de passar. Sassá, eu não passei. Tá, você já começa o próximo ano 400 passos à frente. E você não necessariamente tem que estudar um ano inteiro de novo. A gente tem várias provas que acontecem em abril, em maio. O EG é uma das provas que acontece ali no meio do ano, antes do meio do ano ainda. Você pode deixar o seu nome na lista de espera e ser chamado depois. Então tem várias outras coisas que podem acontecer e não necessariamente você vai estudar um ano inteiro de novo. Mas você já vai sair muito na frente, já vai ter dado muitos passos em direção à sua aprovação. Uma coisa eu tenho certeza, em novembro, em dezembro, você vai ficar muito agradecido de ter começado agora. Então o mais importante agora é não deixar esse medo te paralisar, porque se você não estudar, a sua maior chance realmente é de não passar. E a gente vai minimizar essa chance com estudo de qualidade, começando agora, com tempo a partir de agora e com as estratégias certas. Para saber mais sobre outras provas e outros vestibulares, fique atento aqui no canal, porque além de neurociência, de estratégia de estudos, eu sempre trago também as melhores oportunidades e novas oportunidades de vagas de medicina para quem quer ser aprovado. Até o próximo vídeo.